Graças a Deus, hoje é o primeiro dia do mês de setembro e o primeiro domingo da nossa EBD, aula de número 9, a conspiração de Hamã contra o povo judeu. E o nosso texto áureo está em Mateus capítulo 10, versículo 22, que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então esse é o nosso texto áureo. A verdade prática diz o seguinte: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise, porque a Bíblia diz claro: não ameis o mundo, nem no que no mundo há, porque quem ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele, né? É João, a primeira carta, ele faz esse apontamento. Então a nossa verdade prática declara que quando nos tornamos agradáveis ao mundo, há algum problema muito sério na sua vida cristã. Leitura bíblica em classe está no livro de Esther, capítulo 3, versículos 7 a 11, e depois também no capítulo 14, versículos 1 ao 4. Eu quero convidar os irmãos que estão presentes para que reverentemente se coloquem de pé para a leitura da palavra de Deus. Você que está aí no conforto do seu lar, pode nos acompanhar também pela tela, ou abra sua Bíblia, ou abra sua lição para poder nos acompanhar. Esther, capítulo 3, versículos 1 a 7, diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, ele lançou por, isto é, a sorte perante Hamã, de dia em dia e de mês em mês, até ao 10º mês, que é o mês de Adar. E Hamã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Hamã, filho de Hamedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Hamã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Esther 4, 1 a 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhes saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Amém. Vamos orar? Pai Santo, Deus eterno, uma vez mais te damos graças
por esse primeiro dia do mês de setembro, nós estamos na tua casa, na tua presença, para aprender da tua palavra. Abençoa cada família aqui representada, cada pessoa que nos acompanha de maneira remota, que a tua boa mão, que as tuas misericórdias, que a tua bênção alcance a todos. Abençoa o teu povo, Senhor, e nos instrua, que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Pai, assim nós te pedimos com fé, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar. Irmãos amados, nosso texto maior, o texto magno dessa aula de número 9, está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Palavras do Senhor Jesus. Então o nosso texto áureo, especificamente dessa lição, está no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículos 1 a 42. Nesse contexto está a missão que o Senhor Jesus está dando aos seus 12 discípulos. Ele fala uma série de advertências para os seus discípulos. E especificamente no versículo 22, que é o nosso texto maior, se lê: sereis odiados de todos por causa do meu nome. O ódio contra o Senhor Jesus, contra o Cristo e os seus discípulos, teve início na segunda viagem dele para a Galileia. A Galileia, na época, era habitada por comunidades judaicas e gentílicas, especificamente comunidades gentílicas. Começou então primeiro entre as autoridades religiosas, porque os religiosos tiveram dificuldade de ver em Jesus o Messias. Eles olhavam para Jesus e viam apenas um servo sofredor. Não é isso que o povo judeu queria e precisava há 2000 anos atrás, quando eles eram oprimidos por Roma. Roma oprimia a Judéia. Roma não acreditava nos judeus, não confiava nos judeus. O rei dos judeus era, na verdade, um idumeu, Herodes. Então, Roma não acreditava nos judeus, não queria que os judeus fizessem parte do exército. E naquela época, o ganha-pão das pessoas, basicamente, ou era comércio, ou era, então, funcionário público, ou era do exército, da onde vem até o termo salário, né? Do pagamento de sal que se dava aos soldados. O soldo, né? Da onde vem o termo moderno hoje, salário. E o exército romano não recrutava judeu, porque não confiava neles, achava um povo que tinha problemas. Então, olha só como que era o ambiente na época do Senhor Jesus. Era um ambiente hostil ao povo judeu. Então, a Judéia perecia de fome. Era explorada por Roma, tirando os impostos. Então, a maioria da população passava necessidade e dependia da esmola do templo em Jerusalém. E quando Jesus chegou, os judeus estavam esperando o quê? Um Messias libertador, revolucionário, que ia quebrar o jugo de Roma e ia reinar implantando 1000 anos. Então, essa era a expectativa judaica. Mas o profeta Isaías apresenta os dois lados do Messias. O Messias, que é esse Messias triunfante, mas também apresenta o Messias, que é o servo sofredor. E Jesus veio cumprindo a parte profética de Isaías, que apresenta o Messias como servo sofredor. E é por isso que os judeus não conseguiram identificar em Jesus o seu Messias. Eles olhavam as profecias que mostravam o Cristo vencedor, o Messias libertador do poder político mundano, mas não o Salvador, o remidor, o servo sofredor, eles não viam. Então, as autoridades judaicas foram os primeiros a perseguir e influenciar o povo para que odiassem aquele comportamento do Senhor Jesus, que era, na verdade, um servo sofredor. O povo começou, então, a duvidar
de Jesus. Você vê isso no Evangelho de João, capítulo 8, por exemplo, capítulo 7, por exemplo, quando eles questionam, né? Escuta, mas você acha que da Galileia vem algum profeta? Veio porque Jonas era da Galileia. Está vendo? Que até eles não estavam muito por dentro do que mostra a palavra profética. Mas, enfim, eles achavam que a Galileia, porque tinha sido dominada por povos gentílicos, dificilmente viria um profeta. E Jesus, na verdade, era de Belém, mas como Jesus morava em Nazaré, e a Nazaré faz parte da Galileia, então eles achavam que não poderia ser o Messias. E eles questionam isso. Em João capítulo 7 você vê isso. Fala, escuta, aonde que está escrito que o Cristo viria da Galileia? O profeta Miqueias profetiza que o Cristo viria de Belém. Tudo isso está registrado em João capítulo 7. Então as próprias autoridades judaicas estavam influenciando o povo para o povo ficar contra o Senhor Jesus. Então o povo começou a duvidar da fonte, do poder e até das seriedades operadas pelo Senhor Jesus, mas isso por uma influência religiosa local. O Senhor Jesus começou a notar a indiferença e a oposição antes do fim do seu ministério. Tornou-se difícil você conquistar discípulos em uma situação dessa, de tanto hostilidade que estava acontecendo. Então, influenciado pelas autoridades religiosas, no fim do seu ministério, o povo em geral se levantou exigindo a morte dele. Mas o que é mais assustador e também perturbador é você ver o povo saudando Jesus como rei, bendito é o que vem em nome do Senhor, e logo após, crucifique-o. Essa é a voz do povo. Portanto, a voz do povo não é a voz de Deus. Porque o povo é um problema. Aliás, muita gente fala que é o povo que está falando porque não quer assumir a responsabilidade e tomar lado. Aí fica mais fácil, não sou eu, é o povo. O que é o povo? Aí nesse caso é algo extremamente subjetivo, pode ser qualquer um, pode ser todo mundo. Então as pessoas se escondem através da palavra povo. É o povo que está dizendo. Porque aí ele está fora, como se ele não fizesse parte do povo, né? Então veja a fraqueza mental nesse raciocínio falacioso. Então a voz do povo, o povo é assim, ele pode estar num momento saudando Jesus como rei, o bendito que vem o nome do Senhor, e um dia ou 2 dias depois está gritando, crucifique-o. Essa é a expressão do povo. Então é algo que a gente precisa pensar. Seus discípulos então, os discípulos de Jesus, atemorizados, esconderam, perdendo a esperança na realização das chamadas profecias messiânicas, ou promessas do próprio Senhor Jesus. A ideologia de oposição à mensagem de Cristo se propagou, ou se disseminou para o mundo inteiro, como se fosse uma doença infecciosa. As trevas, então, reagiram com ódio à perseguição. Se você, com cuidado, ler o Evangelho de João, no capítulo 1, que era um hino cantado na igreja primitiva, ele faz algumas considerações muito interessantes. Ele inicia dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. E aí ele continua falando sobre, no versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então ele vai falando sobre a luz, e aonde a luz chega, ilumina. E ao iluminar, torna-se claro todas as obras, sejam obras boas ou obras ruins. Então a luz, ela incomoda quem tem dificuldades de ter transparência, que vive escondido. Então essa é uma característica do mundo. O mundo ama as trevas, porque protege suas más obras. Então a tentativa do mundo é sempre viver em trevas para poder se proteger. É uma questão então de proteção. Ao invés de vir para a luz, ser liberto,
para viver uma vida de transparência, eles preferem ficar escondido nas trevas. Então, aí gera o ódio contra a luz. Uma tentativa, então, de apagar a luz de qualquer maneira, porque senão suas obras serão expostas. Provavelmente, Jesus indicou que a própria mensagem criaria oposição, porque o mundo sem luz, que pratica o pecado nas trevas, nada quer com a luz. Aí ele cita o Evangelho no capítulo 3, versículos 29 a 20. Então, diz assim o capítulo 3, versículos 29. É 19, desculpe, irmão, ali está errado. É versículo 19, por gentileza, diz assim, ficou até estranho, né? 29 e 20, não dá, né? É 19 e 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. A começar então pelos apóstolos, as perseguições se prolongaram até o período do imperador Constantino. Tiveram perseguições universais em todo o império, tiveram perseguições regionais ou até perseguições especificamente naquelas cidades e aldeias. Então, as perseguições durante os 300 primeiros anos, pós a morte de Jesus no Calvário, tiveram isso. Primeiro começa a perseguição pelo próprio Estado judeu, na Judéia, e depois a perseguição pelo Estado romano. Aí fica uma perseguição universal. Por que cessou com o imperador Constantino? O imperador Constantino, ele percebeu que havia um grupo de pessoas que se intitulavam cristãs, que praticavam atividades boas, que ele, como um político habilidoso, percebeu que ele devia dar o que para essa religião? Colocar a religião cristã como religião oficial, como ensinam os falsos historiadores, que não são nem historiadores, né? Normalmente são líderes de seitas religiosas, que querem dizer com o imperador Constantino que criou o cristianismo, as grandes doutrinas. Isso é uma bobagem histórica, sem pé, sem cabeça. O que Constantino fez em 313, no chamado Édito de Milão, ou Edito de Milão, foi simplesmente transformar a religião cristã em religião lícita. Só isso. O cristianismo não seria mais uma religião perseguida, uma religião proibida. Ele simplesmente transformou o cristianismo em uma prática lícita. Agora você pode ser cristão. É só isso que ele fez. Então, cuidado com essas seitas religiosas que falam que Constantino que inventou o domingo, substituindo o sábado, foi o Constantino. Aí começa a falar um monte de bobagem. E principalmente, eu vejo isso direto, sabe onde? No YouTube, nas redes sociais, sabe? Gente que não tem conhecimento histórico. Conhecimento histórico, zero. Zero, irmão. Fala que Constantino que inventou o domingo. Esquece essas bobagens. Historicamente há um contexto. Porque Constantino tinha interesse no domingo, é um outro assunto. A questão do Edito de Milão é simplesmente o cristianismo passa a ser uma religião lícita. Quando que o cristianismo tornou-se religião oficial no Império Romano? 380, no chamado Edito, no outro edito, não é no de Milão, Tessalônica, no Edito de Tessalônica, que o cristianismo torna-se religião oficial. Isso é o imperador Teodósio, não tem nada a ver com Constantino. Então, as perseguições, elas pararam com 313, com o Edito de Milão, no Ocidente, mas continuaram no Oriente.
as perseguições contra os cristãos. Até que o Constantino unifica o império, e aí toda essa legislação passa para todo o Império Romano. Então, no primeiro momento, o cristianismo tornou-se lícito na parte ocidental, onde Constantino era o imperador, porque tinha dois imperadores. O Licínio, do outro lado, no Império Oriental, continuava perseguindo a igreja. Quantos cristãos haviam em 313 no mundo romano? Todos os historiadores dizem que de 13% a 17% apenas de cristãos. Menos cristãos do que hoje a população evangélica é no Brasil. Só para você ter uma base. Porque hoje a população evangélica chega de... Não se tem uma fonte segura ainda, mas está entre 35% a 42% de evangélicos no Brasil. Na época, no Império Romano, você tinha de 15% a 17%. Claro que existia locais que tinha mais cristãos. E onde tinha mais cristãos? Nos grandes centros urbanos. O cristianismo teve mais dificuldade de entrar no mundo agrícola. Por isso que ficou conhecido, o urbano era mais cristão. O pessoal do campo, que na época era chamado de pagão, pagão era apenas morador do campo. E aí ficou sinônimo de descrente, pagão, né? Paganismo. Porque a população rural era mais apegada às tradições pagãs na época do que as populações das grandes cidades, onde já tinham grandes igrejas nas grandes cidades do Império Romano. Então, 313 só ocorreu, o cristianismo tornou-se lícito, mas depois de violentas perseguições. Eles eram causados por causa do nome Cristo. Por volta do ano 200 a.C., um senador romano fez uma proposta para os cristãos. E a proposta foi a seguinte: deixa eu construir uma cruz bem grande no panteão dos deuses e está tudo resolvido. Cristo é mais um Deus, a gente põe no panteão. E os cristãos não aceitaram. E aí ele escreveu: os cristãos não são perseguidos porque adoram a Jesus Cristo. Não. Eles são perseguidos porque adoram só a Jesus Cristo. Porque se adorassem a Jesus Cristo e os outros deuses, estaria resolvido o problema. Se adorassem a Jesus Cristo e outra, respeitasse pelo menos, de alguma maneira honrosa as outras divindades, estaria resolvido o problema. O problema é o exclusivismo na fé cristã, com base em João 14,6. O que diz João 14,6? Eu sou o caminho, singular, o. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso fez o cristianismo uma religião exclusivista. Só existe salvação através da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E isso era um problema para o mundo pagão, como é hoje também. Um problema para o mundo de hoje. Então nós teremos aquela velha ideia, volta a perseguição de novo contra os cristãos por causa do nosso exclusivismo religioso. Então nós somos politicamente errados porque nós cremos que só em Jesus tem salvação. E o que o mundo diz? Todos os rios desaguam no mesmo mar. Todos os caminhos levam a Deus. E aí vem os crentes bíblicos dizendo, não, salvação é só na pessoa bendita do Senhor Jesus. Claro que você vai ser odiado, não tenho a menor dúvida. Então, em face da vida e da mensagem que estavam por trás desse nome do Senhor Jesus Cristo, eles serão perseguidos. O escritor e teólogo Tertuliano, segundo século, ano 150, esse Tertuliano é uma das personalidades teológicas mais relevantes desse período chamado patrística, dos pais da igreja. Porque o Tertuliano, ele criou termos teológicos, termos de cunho teológicos. Por exemplo, é ele que vai chamar a Bíblia de Bíblia, vai oficializar. Os cristãos chamavam a Bíblia. Porque vocês sabem, né? A palavra Bíblia não está na Bíblia. Tá sim, irmão, está na capa da Bíblia. Sim, mas se eu fosse estudar de Bíblia que pôs. A palavra Bíblia não está na Bíblia. O que significa Bíblia? Coleção de livros. Então, os teólogos criaram nomes. Por exemplo, Bíblia, que é a coleção de Bíblia. Os teólogos criaram a palavra, por exemplo, teologia. A palavra teologia não está na Bíblia.
Mas o que significa teologia? Estudo sobre Deus. Escatologia, a palavra escatologia não está na Bíblia. O que significa escatologia? O estudo das últimas coisas. Seria o livro de Apocalipse. Ele também criou a palavra trindade. O que significa a palavra trindade? Um único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Como diz a primeira carta de João também, 3 são que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses 3 são um Deus eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Tertuliano é esse grande pai da igreja, que cria termos teológicos para facilitar a compreensão do conceito. E ele, falando a respeito do sofrimento da igreja cristã, nos seus dias ele declara: somos torturados quando confessamos nossa culpa, isto é, de sermos cristãos. Você é culpado do quê? De ser cristão. Ser cristão significa ser um pequeno Cristo, ser a luz de Cristo no meio de uma população majoritariamente pagã. Então nós somos torturados quando confessamos nossa culpa, isto é, de sermos cristãos. Somos libertados se a negamos, porque a batalha se trava em torno de um nome. Que nome? Jesus. É o nome Jesus que criava então todo o problema. Isso está registrado no livro do Tertuliano, Apologética, no capítulo 2. Mas Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículos 15 e 16, ele diz assim: que nenhum de nós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque as pessoas eram condenadas porque eram cristãs, colocada na cadeia juntamente com os homicidas, com os ladrões, com os agitadores sociais. Então Pedro fala: não, você não deve ficar triste, porque você não foi preso por ser ladrão, e não deve ser mesmo preso por isso, ou por ser homicida, mas você pode glorificar a Deus. Não se envergonhe da sua condição, porque você está sendo preso por ser cristão. É isso que Pedro está falando então. E o nosso texto áureo diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Essas palavras têm recebido diversas interpretações. Eu já vi um monte de interpretações sobre essa palavra. Vamos rapidamente ver algumas. Primeiro, Jesus falava somente da vida física, quer no tocante àquele tempo especificamente, quer no tocante ao tempo da tribulação dos últimos dias. Saía uma interpretação. Não, Jesus está falando que, apesar dos pesares, quem permanecer a fim até o último momento da sua morte, será salvo. Em outras palavras, você crê em Jesus como seu Salvador, você é declarado santo, você está salvo. Agora, se amanhã você viesse a afastar das coisas de Deus, você perde a salvação. Você é salvo enquanto você estiver ligado na videira verdadeira. A hora que cortou, você já não é mais. Então seria essa a primeira percepção. Então Jesus promete proteção física para aqueles que não negarem o testemunho cristão e o seu evangelho. Segundo, outros falam principalmente da destruição de Jerusalém e das perseguições daquela época. Embora, então, nesse caso, ele estaria falando da salvação física. Mas isso aqui foi uma interpretação mais daquelas pessoas que viviam naquele momento. Terceiro, ele está falando da salvação, neste versículo. E é mais que a vida física, pois está em vista o quê? A alma humana. Não é só uma preservação do corpo. Mas a perseverança não é apresentada como condição da salvação, mas como resultado natural da regeneração dos verdadeiros discípulos. É essa a ideia. Aceitou a Jesus, é salvo, está salvo. Agora, fique firme, em comunhão, servindo a Deus, vivendo uma vida de santidade. Porque se desviar dos caminhos do Senhor, não foi fiel até o fim. Então não será salvo. Então seria essa a ideia. Mas então eu já vi pessoas me questionando. Você fala que é salvo? Se Jesus falou é aquele que permaneceu até o fim. Sim, mas se o fim for agora?
Está vendo? Falei, é salvo sim. E seu fim foi nesse momento? Então, o seu fim foi esse. O seu fim acabou. Mas você está firme com Jesus. Ou até o arrebatamento da igreja. Não há problema. Então, aceitou a Jesus, foi lavado nos méritos, no sangue de Jesus na cruz do Calvário, é salvo. É salvo. Se Jesus vier agora, está salvo. Agora, claro, se Jesus não vier agora, então até quando chegar ao fim, você tem que ficar firme. Porque se você deixar a obra de Deus, obviamente você escolheu um outro caminho. Tá? Mas nós temos ainda uma interpretação. Bom, então esses perseveram até o fim, sob qualquer teste. Essa é a explicação dada por quem? O problema dos calvinistas. O que o calvinismo declara? Ele diz uma vez salvo, salvo para sempre. É a doutrina da perseverança dos santos. A igreja calvinista, hoje representada pela igreja presbiteriana, por algumas igrejas batistas calvinistas, e, num certo sentido, a própria congregação cristã no Brasil, que vem de origem calvinista também. Por isso que na congregação é muito comum a pessoa falar, Deus ainda vai te chamar para a graça. Esse determinismo existencial nesses grupos religiosos, eles têm um sério problema, porque eles acham que uma vez salvo, salvo para sempre. E aí nós temos um problema, porque tem um monte de gente que aparentemente era salvo, mas se desviou. Então não tem como funcionar essa tese calvinista da perseverança dos santos. Aí você fala para ele, mas a pessoa era crente, mas diz, porque ele não era escolhido. Então quer dizer que Deus escolheu um grupinho e outro grupo ele já destinou para a perdição? Falou, mas então qual é a responsabilidade das pessoas? É zero, né? Porque se você foi escolhido para ser salvo, você vai ser salvo. Você nem precisa fazer muita coisa, você vai ser salvo. Deus vai te chamar. Agora, se você foi escolhido para ser condenado, você está frito também, né? Porque não tem o que fazer. Eu lembro, todas as vezes que eu vejo de determinismo, predestinação, sabe o que eu lembro? Da historinha dos Trapalhões. Pode-se ver que eu sou do século passado mesmo, né? Os Trapalhões eram um grupo de 4 comediantes, e o Didi, o Dedé, o Mussum e o Zacarias. E o Zacarias, que era calvo, fez uma promessa para o diabo de dar a vida dele para o diabo. Chegou o dia do diabo ir buscar a alma dele. Ele espertamente chamou os outros 3 e falou, eu estou frito. Hoje o diabo vai vir me pegar, porque eu dei minha vida para ele. O que eu faço? O Didi pensou, falou, fala o seguinte, você é careca, vamos pôr uma peruca na sua cabeça. Aí o diabo vai se atrapalhar. Bom, puseram uma peruca enorme na cabeça do Zacarias, ele ficou lá sentadinho, no meio de todo mundo lá disfarçando. O diabo chegou e falou, cadê o careca que deu a alma para mim? Falou, o careca não está aqui, vai esse cabeludo mesmo. Pegou ele. Não adianta, isso é determinismo. A pessoa, de qualquer maneira, vai ser punida. O determinismo é um problema. Por quê? Porque tira a responsabilidade do indivíduo. Qual é a sua culpa? Qual é a sua culpa de ser salvo ou qual é a sua culpa de ser condenado? Não, as coisas não são assim. Deus te deu livre-arbítrio, é você será o responsável. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. A crença? Irmão, mas como que eu vou crer se o meu livre-arbítrio foi contaminado pelo pecado? Se o profeta Isaías disse que da ponta do meu cabelo até a planta do meu pé, tudo está condenado pela mácula do pecado. Pois é verdade, é isso mesmo. Mas Deus ama a humanidade, por isso a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus tem tocado em toda a humanidade, tocando no seu livre-arbítrio para ele ter essa possibilidade de crer ou não crer. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas e se você não abrir a porta? Então, quem crer e for batizado será salvo. Claro que o primeiro toque sempre é de Deus, é a graça de Deus que toca em nós. E aí você tem condições de expressar o seu livre-arbítrio, de crer ou não crer. Tem gente que Deus já tocou, já falou, mas ele não quer servir a Jesus. Ele é que não aceitou. Não é que ele foi predestinado, não. Mas Deus não sabe? Sabe por causa do atributo dele, chama presciência. Isso é um atributo de Deus. Deus sabe tudo, é da natureza dele. Mas é você que vai tomar a decisão. É o vale da decisão, né? Então, a Bíblia diz assim que o povo de Israel resistiu o Espírito Santo. Olha que expressão. A graça é irresistível. É?
Então, por que o povo de Israel resistiu ao Espírito Santo? Não existe graça irresistível. A graça pode ser resistível. O povo de Israel resistiu à graça. Está lá registrado na Bíblia. O povo resistiu ao Espírito Santo. Então, essa doutrina calvinista de que só um grupinho será salvo é uma doutrina muito estranha em relação à Bíblia Sagrada. Quarto, segundo o versículo, explicitamente está a ideia de que é possível um cristão verdadeiro vir perder a salvação e assim não perseverar até o fim. Claro que é possível. É só a pessoa abandonar o Senhor Jesus. Não quer. Tá? Como que uma pessoa... Até Jesus perguntou para o cego, você quer ver? A gente acha estranho, né? Vai perguntar isso para o cego? Claro que ele quer ver. Eu não sei. Então Jesus pergunta, o que você quer? Perguntar isso para um cego? Que eu veja, Senhor. Então tá bom. Aí ele curou. Então quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. A pessoa aceita Jesus, está firme com Jesus, se desvia, vai ser condenado. Escolheu o caminho da perdição. Então, é essa a ideia de você perseverar até o fim. Essa é a explicação de quem? De nós, arminianistas, nós da Assembleia de Deus, pentecostais. Nós, então, acreditamos que a expressão será salvo se permanecer fiel, é dentro dessa perspectiva. Hoje, se Jesus vier hoje, você é salvo, você aceitou a Jesus. Mas se Jesus não vier hoje, se você perseverar até o fim, será salvo. Essa é a ideia. Essa é a ideia da precisão. Agora, essa expressão, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, também está em outras referências. Por exemplo, em Mateus 24:13. Mas ali sim há uma conexão com a destruição de Jerusalém. Porque o Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, está falando de um período após o arrebatamento da igreja. É um outro contexto. E nós já falamos aqui na igreja sobre esse assunto. Então ele vai falar sobre a destruição de Jerusalém, mas também do momento da grande tribulação. E esse é um outro período, porque a igreja já foi arrebatada. Aliás, ali Jesus fala, né, para as pessoas não fugirem ao dia de sábado, porque ele está falando basicamente para o povo judeu, porque depois do arrebatamento da igreja, Deus vai tratar com Israel de novo. Por isso que o capítulo 24 e 25 está dentro desse contexto. A igreja já foi arrebatada. A mesma ideia, ainda que não as mesmas palavras exatas, surge em outros textos da Bíblia, como em Hebreus, nesses versículos aí colocados. Então está aí uma explanação rápida do Evangelho de Mateus, do nosso texto áureo. Vamos para a lição? Bom, a lição retoma então a relação de Mardoqueu, que não se inclinava a Ramã, e nós já vimos na última aula que possivelmente, porque os judeus tinham sido curados das práticas idolátricas, e é por isso que ele tem medo de fazer uma reverência que possa ser interpretado como uma adoração a um ser humano. Isso não é aceitável na fé judaica. Nessa lição, nós vamos estudar então a respeito do plano de Ramã para destruir todo o povo judeu. Vamos ver também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo da história, mas Deus tem preservado. Não adianta, irmão. Você pode ser contra Israel, você pode não acreditar na Bíblia, pode fazer o que você quiser, mas você tem que admitir que o povo judeu é o único povo, o único de todos os povos. E aí eu falo para vocês, persas, egípcios, romanos, todos os povos da antiguidade, fenícios, assírios, babilônicos, todos. E aí entra judeu também, que é da mesma época. De todos esses povos, de 4.000 anos atrás, ou 3.000 anos atrás, de todos os povos da história antiga, todos, só o povo judeu, que tem o mesmo território, tem a mesma capital, Jerusalém, tem a mesma língua e a mesma religião. E você vai falar para mim que isso é normal? Como assim, irmão? Nenhum outro povo, alguma coisa mudou nos povos antigos. O Egito hoje não é mais o Egito dos faraós. O Egito hoje tem a capital Cairo, não é a capital antiga deles, que era Mênfis, Tebas. Não fala mais a língua egípcia antiga, o copta, não se escreve mais de maneira hierográfica. A religião é outra, eles são basicamente arabizados, são muçulmanos, outra língua, não tem nada a ver mais. Cadê Roma? Roma hoje é uma cidade, é a Itália, é um estado que nem existia, a Itália. Era um monte de estados independentes. Quem que é Roma? Ninguém fala mais latim, só a igreja católica que fala latim, olha lá ainda.
língua morta, religião morta, é outra religião. E Israel, povo judeu, mesma língua hebraico, mesma língua, mesma capital, Jerusalém, mesmo território. Como se explica isso? Então, até racionalmente, não precisa nem de elementos religiosos, a gente percebe que tem algo especial em relação ao povo de Israel. Claro que, segundo a Bíblia, é a providência de Deus. Deus protegeu a sobrevivência do povo judeu. O plano odioso de Ramã, intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu, claro que incomodava Ramã, porque Ramã achava que era o máximo, né? Uma pessoa extremamente orgulhosa. As pessoas questionavam Mardoqueu, falavam, por que você não obedece à ordem do rei de se prostrar e respeitar o Ramã, o primeiro-ministro, ou a pessoa, o vizir, a pessoa mais importante do Império Persa naquele momento? Mardoqueu disse apenas que era um judeu. Claro que aquelas pessoas que também estavam, de alguma maneira, eram seguidores de Ramã, se incomodavam. Porque assim, irmão, quando uma pessoa defende uma outra, isso ocorre aqui no momento político, inclusive, nós estamos vivendo um momento político. Quando uma pessoa defende, é complicado. Você pode apresentar a prova que for, o camarada ficar cego. Não adianta. Não, veja bem. Sempre tem um veja bem. Então, esses seguidores de Ramã, eles não aceitavam Mardoqueu não reverenciar o Ramã como todos reverenciavam. Então, é eles que vão criar uma situação de provocação, dizendo para o Ramã, tem um judeu lá, um tal de Mardoqueu, que ele não te respeita, ele não... Quer dizer, não era isso, eles só não faziam um ritual, porque na percepção, na perspectiva dele, aquilo poderia soar como idolatria. Mas ninguém vai explicar, falar, ele te desrespeita. Olha, o Mardoqueu te desrespeita. Então, parece que fizeram mais, jogaram mais lenha na fogueira. Claro que isso é natural no mundo político, nas cortes, invejas e intrigas costumam reinar em quase todo grupo social. Infelizmente, não devia ser, mas até na igreja. Infelizmente, não devia ser, mas pessoas que ainda não passaram por um processo de santificação que faz com que ela não haja como deve aos santos. Ramã ficou furioso e reagiu da maneira absolutamente desproporcional. Parece uma pessoa aqui no Brasil que puniu 4 milhões de usuários por causa de uma intriga pessoal com o proprietário de uma rede. Até parece, né? Respeitando as devidas proporções. Porque nós precisamos tomar cuidado, irmão. Porque às vezes você vai querer oferecer o remédio para um paciente, você mata o paciente. E remédio não é para matar, é para recuperar a saúde da pessoa, irmão. Então cuidado, porque às vezes você toma uma atitude pensando que você está acertando a pessoa, você está punindo toda a comunidade. Precisa tomar cuidado, irmão. Precisa ter cuidado para que a sua reação não seja absolutamente desproporcional. Irmão? Aquela irmã me tratou mal, também não trago mais a cesta básica para o departamento de assistência social. Você acha que você está punindo uma família? Você está punindo todas as famílias. Então, cuidado com a sua atitude para não ser desproporcional. E depois não tem mais saída honrosa, né? Fica numa situação difícil. Então, revelando uma personalidade doentia, planejou o extermínio de todos os judeus. Foi um judeu que criou o problema. Mas ele já... Olha o problema. Às vezes um crente dá mau testemunho, toda a nossa igreja recebe a fama de uma pessoa que dá mau testemunho. Precisa tomar cuidado, irmão. Mas não é só o mundo em relação a nós, é nós também em relação ao mundo. Não é porque tem uma pessoa lá fora que é maldosa, que todo mundo é assim. Precisa tomar cuidado, irmão. Sabe, esse tipo de nivelar os outros, esse sistema nivelador sempre é por baixo. Pode observar. Então, cuidado, muito cuidado para não ficar generalizando. Só porque viu um caso, irmão, todo mundo. É todo mundo, irmão, uma pessoa, já é todo mundo. Que todo mundo? De onde você tirou isso? Parece os povos do mundo. Os povos do mundo, porque assiste, a única coisa que passa no país dele é o carnaval, então pensa que todo mundo aqui no Brasil vive aquela vida de carnaval. Eles acham. Encontra a gente, não tem nada a ver, eu nunca fui nesse negócio. Então é uma visão errada,
uma visão equivocada. Quer dizer, generaliza todo mundo em cima de um caso muito específico. Quem exerce autoridade em qualquer área precisa agir com sobriedade. Precisa ter, sabe? Tem irmãos aí, irmão, que quer que o pastor já exclua. Pare, irmão, o pastor não vai fazer isso, não. Ele tem que pensar. Às vezes você vai... Eu conheço casos, que o pastor não pôde expor certos casos por uma questão de enfermidade, às vezes, de um pai, de uma mãe. Irmão, nós precisamos sempre olhar para um lado mais humano. As coisas não são... Você não sei porque o pastor não tira essa pessoa. Você precisa orar mais, irmão. Você não tem noção do que você está falando. Não sei porque o pastor não age. O pastor tem que orar mesmo. Você está pensando que ele está lidando com um copinho de café? Que a gente toma café e descarta? As pessoas não são copinhos de café. Que usa, né, toma um monte de café, toma água e depois descarta. Joga no lixo. Pessoas não são descartáveis. Pessoas têm que ser cuidadas. Pessoas têm que ser abraçadas. Pessoas têm que ser abençoadas. Nunca descarte as pessoas. Porque Deus é poderoso para transformar o caráter do mais terrível pecador, irmão. O sangue de Jesus tem poder. O Espírito Santo de Deus. Eu não tenho, irmão. Por isso que você fala, já levei aquele irmão na igreja, já fiz de tudo, irmão, não adianta. É você que fez. Deixa o Espírito Santo fazer para você ver. Quando você estiver fazendo, realmente não funciona. Às vezes até funciona. Mas é Deus que tem que fazer. Mas é que nós queremos fazer a obra que cabe ao Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que opera, não é você. Então, irmãos, cuidado, quem exerce autoridade tem que ter sobriedade. Abuso de poder leva à queda. A soberba precede a ruína. Todo mundo que tem esse espírito não vai muito longe. Extensão do plano. Bom, o Império Persa era enorme. Imagina se fosse matar todos os judeus do Império Persa, ia desaparecer o povo judeu, porque eles estavam concentrando nessa extensão enorme do Império Persa, que ia da Índia até a Etiópia. Então não tinha sentido. Em linha reta, era mais ou menos 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia muitas comunidades judaicas, que nem sabia que havia um homem chamado Mardoqueu, que estava lá na cidade de Suzã, que nem tinha nem noção. O cara não tinha nem noção. Era um trabalhador lá, estava arando a terra, não sabia de nada, ia ser morto por uma atitude de uma pessoa que ele nem sabia. Então Ramã planejou a destruição de todos os judeus no reinado de Assuero. Isso incluía, inclusive, os que estavam em Jerusalém, porque Jerusalém fazia parte do Império Persa naquele momento. Astúcia e oportunismo. Ramã convenceu Assuero. Ele não mostrou o problema que era pessoal dele. Ele não chegou para, é o seguinte, tem um camarada chamado Mardoqueu que ele não me honra, ele não me elogia, ele não me respeita. Por que não falou logo isso? O rei ia falar, mata ele. Se esse é o problema. Mas não, ele falou, tem um povo, olha, tem um povo aí que as leis são todas diferentes, não dá para ficar no Império Persa. Então você vê a astúcia. Por trás de tudo isso havia uma motivação pessoal. Cuidado, irmão. Eu tenho visto muitas pessoas que vêm falar com a gente, mas por trás tem uma motivação pessoal. Aí vem apresentando coisas, mas há um objetivo pessoal por trás. Precisa tomar cuidado, para não cair nessa atitude de Ramã pecaminosa. Diz que havia um povo no reino que tinha leis diferentes. O povo judeu vivia com os persas há tanto tempo, nunca tinha tido problema nenhum. Mas ele achava que esse povo tinha que ser exterminado, por causa de um homem, Mardoqueu. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Ramã entregaria para ele 10.000 talentos de prata. Então o tesouro real iria engordar. Mas o rei nem quis isso, falou, não, fica para você, Ramã. Tá, é isso, o Assuero concordou com Ramã sem questionar do que se tratava, falou, não, esse dinheiro fica com você. Porque ele acreditava no primeiro-ministro que ele tinha posto. Simplesmente ele tira o anel do dedo, entrega para o Ramã, e esse então vai fazer a sentença contra o povo. Nesse episódio, o rei Assuero mostrou-se bastante manipulável, porque isso que acontece mesmo com quem assessora a pessoa responsável, né? Os assessores precisam ter temor de Deus.
Ramã soube apelar para o ego também do rei Assuero, né? E liderar requer, então, capacidade, sabedoria, graça. Precisa tomar cuidado, porque quem lidera tem que ter essa percepção. Qualquer líder tem que ter essa percepção que muitas pessoas nos procuram disfarçadas de certas motivações, aparentemente nobres, mas que na verdade são interesses pessoais. 2, a tristeza de Mardoqueu e dos judeus e também de Ester. Bom, no dia definido para a morte dos judeus, a ordem expressa, sabe qual era? Que destruíssem, matassem, lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, em um dia. No mesmo dia era para matar toda a população judaica, que eles fossem saqueados. Deu liberação total. Ramã então destilou seu veneno, né? Não há registro de um levante algum dos judeus durante o Império Persa. Não tem nenhum registro. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas, então, desse Ramã. Bom, esse tipo de ódio, de vingança, está registrado com Caim, né, que matou seu próprio irmão. Então, o ódio gera absurdos. O ódio leva ao pais matarem filhos, filhos matarem pais, maridos matarem esposas, esposas matarem marido. O ódio gera essas coisas. Mas a pessoa não tem limite, não tem controle emocional, que seja em certas situações, não pode chegar a isso aí. Isso é extremamente criminoso. E pode querer apresentar justifica o que for. Não pode. Precisa tomar cuidado. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente. Foram os medos que criaram um sistema muito eficiente. As cartas foram enviadas, então, a todas as províncias e Assuero e Ramã estavam bebendo. Os moradores de Suzã ficaram bem confusos, porque era uma coisa meio estranha. Se você tem um vizinho que é judeu, uma pessoa boa para você, você vai ter que matar ele, saquear a casa dele. Acharam muito esquisito isso. Mardoqueu entrou em profunda tristeza. O que ele fez? Sinal de humilhação, de busca de misericórdia para Deus. Diz que ele, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura, está registrado em Ester 4:1. Bom, a Ester ficou aflita, porque ela ficou sabendo, né, do que ia acontecer. Então, o clima era de luto, de jejum, de choro, de lamentação. E, irmão, tem coisas que é só oração para frear os absurdos. Nós fizemos uma campanha recentemente lá em Vila Padre Anchieta, 5 quinta-feiras, o clamor piedoso. Porque tem coisas que só o sobrenatural. Tem coisas que não dependem da nossa boa vontade. Precisa a intervenção de Deus, irmãos. E é o que eles fizeram. Jejum, oração, clamor, para que Deus entrasse com providência. O decreto de Assuero tirou totalmente a paz de todos os judeus. Então, era uma situação muito difícil. Aqueles 50 mil judeus que foram para Jerusalém, para reedificar a cidade, também estavam sujeitos a essa situação. Ou seja, todas as comunidades, é como se fossem todas as igrejas estarem disponíveis para o saque do mundo, né? Então, não havia local onde as pessoas pudessem se sentir seguras, né? Só oração. E todos os profetas, inclusive Daniel, faz esse apontamento. Isso tem que ser recorrente hoje na minha vida e na sua. Eu não sei, irmão, você que está aqui presente, ou você que está nos assistindo, eu não sei qual é o vale que você está passando. Mas hoje a palavra de Deus para você é que você ore mais. Assuma um compromisso de orar mais, acorde mais cedo, vai dormir mais tarde, venha nos cultos de oração, venha buscar a face de Deus, clame, rasgue o seu coração diante de Deus. Deus vai ouvir a sua oração e entrará com providência na sua vida. Agora faça a sua parte. E essa é a grande história do povo judeu que buscou a presença de Deus. Mas os perigos ainda continuam, né? Aquelas sementes que foram lançadas por Ramã estão presentes no mundo moderno. De forma prática, o antissemitismo. O que é Sem? Sem é o filho de Noé. Noé gerou Sem, Cão e Jafé. E Sem é o filho da onde vêm os judeus. Por isso, a perseguição aos semitas é uma perseguição
racial que ocorreu no seio da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, e depois de todas as políticas, tanto na Idade Média, no mundo muçulmano, há um antissemitismo absurdo no mundo inteiro contra o povo judeu. Isso você pode ler na história da Idade Média, na chamada heresia judaica. Muitos decretos papais. Hoje a Igreja Católica não faz mais isso, mas a Igreja Católica foi sim a grande responsável pela morte de milhares de judeus na Idade Média. E finalmente, já na Segunda Guerra Mundial, o Adolfo Hitler veio com a solução final. O antissemitismo e o nacionalismo e o racionalismo são elementos presentes nos estados modernos. Isso você vai ter que ler, não dá para a gente trabalhar. E desde a fundação do Estado de Israel, há, devido ao problema com os árabes palestinos, uma luta brutal que vai fazer um ano agora, dia 7 de outubro, o massacre perpetuado pelos terroristas dos Hamas, que entrou no Estado de Israel e matou mais de 1.000 pessoas, crianças, jovens, bebês, fizeram um massacre contra o povo judeu, e agora nós estamos nessa guerra absurda, que não tem fim. Ainda ontem foi descoberto o corpo de mais 6 reféns, que foram assassinados pelo Hamas, e a vida está nesse nível. Quem não conhece a história, acaba fazendo bobagem, tendo solidariedade por causas de violência, e nós temos que orar. Só Deus pode trazer paz para uma região tão perturbada. E só o Messias, só Jesus é que vai transformar as nações para viver em paz por 1000 anos, na chamado milênio. Para nós terminarmos, o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto a posturas contra o povo de Israel, a despeito dos pecados dos judeus. Tem até partido político que é contra o Estado de Israel, até partido político. Normalmente são partidos políticos de esquerda, normalmente. Tem de direita também, mas normalmente os partidos políticos de esquerda são contra Israel. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel para restaurá-lo quando vier o Messias, conforme Romanos 11. E o Salmo de número 122, versículo 6, declara: orai pela paz de Jerusalém. Amém, irmãos? Então vamos orar pela paz de Jerusalém. Próxima lição, dia 10, é o Dia Nacional de Missões, e o tema é o plano de livramento e o papel de Esther. 8 de setembro, segundo domingo. Que os irmãos tenham uma semana de paz, de saúde, de vitória, em nome de Jesus. Amém, irmãos?